Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu acho particularmente muito engraçado e eu gosto de ver, que é a galerinha que defende o Bitcoin a todo custo, que Bitcoin não se vende, só se compra. Acho que sim, você precisa continuar fazendo DCA, porque o que importa é ter 0,1 Bitcoin. Nesse momento, cara, vai em um canal aí, por exemplo, o Bitnada, ou sei lá, algum outro Bitcoiner, e vê o discurso da galera. É sempre a mesma bosta. Agora muda o discurso. Agora não, é normal. 30% de queda é uma correção que tem que acontecer, porque afinal de contas não pode subir para sempre. O que aconteceu com a nona maravilha do mundo, o Bitcoin, que vai revolucionar o mercado e despencou 30%? Bom, pessoal, filei aqui para mais um vídeo. E se você é aquele tipo de cara que acredita que Bitcoin não se vende, que Bitcoin só se compra, que você fez DCA lá quando estava em 120 mil, porque afinal de contas, algum dia Bitcoin vai valer 1 milhão e você precisa ter o seu 0,1 Bitcoin. Saiba que agora Bitcoin com 30% de desconto desde seu time high pode ser comprado por mim, por pessoas que realmente ganham dinheiro nesse mercado, que analisam o preço, que entendem que quando nós estamos no topo, não se compra, se vende. Quando nós estamos no fundo, ou sinais de fundo, se compra, não se vende. Mas muito provavelmente essa pessoa que comprou lá no 120 mil, quando o Bitnada defendia a compra do Bitcoin, agora está arrependida. Ela só não vai admitir. Ela só não vai falar que ela errou e comprou no topo do histórico do Bitcoin. Porque agora, se nós entrarmos em um bear market, eu vou mostrar para vocês ali o que está acontecendo no gráfico enquanto a gente conversa. Se a gente entrar no bear market, essa pessoa vai ver o capital dela desvalorizado em 70%, não é 30%, que é o que aconteceu. Porque eu entrei lá no canal do Bitnada, na live dele de novo, e já tem gente falando que nós estamos no fundo do bear market. Cara, você sabe o que é um bear market? Você nunca passou por um bear market. Bear market de um mês? Bitcoin há um mês atrás estava 115, 116, meu amigo. Que bear market que você está falando? Você não sabe o que é um bear market. Um ano e meio caindo, 8 meses para cima, pelo menos, caindo. Isso é um bear market. Bear market, meu amigo, fundo de bear market, é quando você olha as notícias, parece que o mundo acabou. Veio um querido comentar aqui no meu canal, inclusive, notícia ruim vai dar início ao bear market. Não, não, não. Notícias ruins vão dar fim ao bear market. Quando você escutar no Jornal Nacional, quando você escutar no Fantástico, Bitcoin acabou, Bitcoin caiu 70, 80% do seu all-time high. Está em descrença, porque agora é o fim do mundo, a economia colapsou, o mundo inteiro vai passar fome. Aí, meu amigo, é fundo de bear market. Nesse momento onde você começa a escutar as notícias negativas, muito provavelmente você já quer estar posicionado no mercado e não sair dele. Porque nesse momento, quando você está vendo na mídia que tudo acabou, é quando as baleias, quando o institucional, quando o homem composto está acumulando ativos. Então, quando você pega um mercado desse daqui, eu quero ver, eu quero ver Luísa Pires, eu quero ver Criptomaníacos, quero ver Augusto Bax, Bitnada, o Darlan do Inscritos Milionários falar que isso aqui é sinal de bull market. É normal termos correções em bull market. Sim, é verdade, é normal termos correções de 16%. Solana, uma das maiores moedas do mercado, 11%. Bitcoin, a maior moeda do mercado, 7% em um dia. Isso é normal em um bull market? Não, isso não é normal. Ethereum, 10%. A gente vai falar sobre Ethereum hoje. Cara, você tá de brincadeira. Você falar que isso daqui não é tendência de baixa, você é maluco. Você tá perdido fazendo análise errada, falando para os seus inscritos comprarem topo, fazer esse A no topo. Agora tem algumas moedas, inclusive, que estão em região interessante para DCA, tá? Por exemplo, a Aero. A Aero ela chegou a bater 1,60 quase. Agora está operando a 81 centavos. Ou seja, o preço mais baixo em semanas, meses. Desde agosto a gente não vê a Aero nesse preço. Aliás, eu comprei a Aero quando ela estava em 70 cêntimos. 70 não, 55 cêntimos. Peguei a alta que teve a Aero. Tem vídeo aqui no canal, tá? Quando a gente comprou.
E agora a Aéreo de novo entrando em região interessante, tá? Outras também estão em região interessante. A própria Solana, $138 a unidade. Solana chegou para ter 260, meu amigo. Isso é uma queda de 50%. Cara, eu fico imaginando os inscritos do canal da Luísa Pires agora. Coitada, velho. Meu Deus do céu, mano. Esses caras comprarem 250, 220, 230. Estão com queda de 40%, 50% quem comprou no topo. Agora eu vou lá, compro Solaninha com 50% de desconto. Sui. Cara, Sui tá num preço muito interessante. Tem várias, tem várias. Ah, isso quer dizer que acabaram as quedas? Não. Cara, tem uma frase que eu já falei aqui diversas vezes que é o seguinte: não duvide do potencial de queda de uma altcoin. Se o Bitcoin tá caindo 7%, você vai ver o que é altcoin caindo, cara. Por exemplo, Aptos. Aptos já trouxe vários vídeos aqui no canal falando que ela estava em fundo de bear, cara. Aptos está em fundo de bear. Ela tá num preço tão baixo, mas tão baixo, e ela tá caindo 7% hoje ainda. Sabe, você quer ver outra? Polkadot. Polkadot, cara. Ó, falando nisso, ó, a gente pode até olhar no gráfico para ficar melhor. Antes da gente ver aqui o Bitcoin, né? Vamos ver Polkadot. Olha lá. Polkadot, vamos pegar no gráfico semanal. Olha isso aqui. Olha onde tá a Polkadot, cara. Olha isso aqui, velho. O ativo nunca teve tão barato, mano. Nós estamos no tipo all time low dessa merda. Polkadot nunca esteve tão barato. Aliás, eu não sei se é all time low, porque eu não sei se aqui tá todo o histórico de Polkadot. É uma moeda super antiga, né? 2021, provavelmente não. Mas ela tá ali muito próximo do seu all time low, se não estiver no seu all time low. Ou seja, você compraria uma moeda que já foi uma das maiores do mercado, super antiga, super famosa. Nem sei falar para você do projeto. Aliás, projeto bom em criptomoeda não existe, meu amigo. Nem mesmo o Bitcoin. Você tá vendo ele cair aí 7%. No máximo, você pode falar que o Bitcoin tem sim características interessantes. O próprio Ethereum, eu mudei de ideia recentemente falando que é um projeto sim um pouco mais interessante. A gente vai passar por ele hoje. Eu acho que o Ethereum está muito mais bonito que o Bitcoin. E tá aí, ó. Vai lá, Polkadot caindo mais uma vez. Para mim, Polkadot região nítida de acumulação, tá? Região nítida demais de acumulação, cara. É isso aqui, ó. Polkadot eu tenho interesse em começar a acumular, tá? Se a gente colocar aqui, Polkadot, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, tá aqui, ó. Essa aqui é região nítida de suporte, que acabou de perder, e aqui região nítida de resistência, ou seja, no método Richard Wyckoff, que eu posso colocar para vocês aqui em acumulação, você vai ver muito nítido. Deixa eu puxar aqui para baixo para a gente ter uma ideia. Olha isso daqui. Para mim, é muito nítido que estamos em região de acumulação de Polkadot. Repare que na fase A tem a queda muito forte lá, no começo da acumulação. Depois nós temos um teste em AR, que é onde veio essa primeira região de topo. Depois um outro teste de resistência para depois ter acumulação na base de suporte. Pode acontecer um shakeout, tá? E depois sim temos a fase D e a fase E, que é onde a gente entra aqui em uma fase de expansão de preço novamente. Inclusive, eu vou fazer um vídeo específico sobre Polkadot, porque essa eu tenho interesse em acumular já a partir de agora, tá? Não é recomendação de investimentos, eu não dou recomendação de investimentos, mas é um dos ativos que eu estou de olho aí para poder começar a comprar nos próximos dias. Beleza? Polkadot, ó, ainda não está esticado em gráfico diário, pode cair mais, tá? Pode inclusive deixar divergência em RSI. Gráfico de 4 horas ainda tem espaço para cair mais. O gráfico de 1 hora, olha aqui, ó, já deixando divergência, tá vendo? Preço caindo com interesse comprador subindo. Ou seja, Polkadot para mim é um dos ativos que eu tenho interesse em acumular daqui para frente. Mas o vídeo de hoje não é sobre Polkadot. O vídeo de hoje a gente vai focar um pouco mais em Ethereum. E por que eu quero focar com vocês em Ethereum? Porque para mim, Ethereum está mais bonito do que o próprio Bitcoin. A gente pode pegar aqui, inclusive, ó, no gráfico semanal. Olha o Ethereum fechando o Fair Value Gap aqui, ó. A gente já tinha falado. A gente já tinha alertado sobre essa queda do Ethereum. Tá aí no canal, é só você ir lá olhar, ó, canal de baixa, região de reteste na EMA de 50 períodos, muito próximo da EMA de 100 períodos, só que
a gente tem que tomar cuidado com o Death Cross. O que é o Death Cross, filé? É no gráfico diário a EMA de 50 períodos cruzar a EMA de 200. E elas estão próximas. Tá vendo aqui, ó? Ou seja, meu querido, Bitcoin ou Ethereum nesse momento não pode continuar caindo muito, porque senão a gente vai ter aqui a linha de suporte de 50 períodos, a EMA de 50 períodos, fazendo uma movimentação assim, enquanto a EMA de 200 períodos está fazendo uma movimentação assim. No momento desse Death Cross, tem muitos traders que olham para isso. Isso daqui causa, assim, pânico no mercado. Por quê? Porque apesar disso daqui não ter um estudo que eu posso falar assim para você, cara, isso aqui é um sinal de que vamos ter mais quedas, de que isso daqui é ruim e tal. Mas, ao longo da história das criptomoedas, de lá para cá, várias vezes, quando aconteceu isso daqui, nós sim tivemos mais quedas. Por quê? Porque os traders aprenderam a olhar para isso e assumem que quando a gente tem esse tipo de sinal, é porque teremos mais quedas. Portanto, por mais que algumas pessoas queiram não usar esse tipo de indicador, como eu até não uso muito, não dá para negar que no passado, quando isso aconteceu, nós tivemos quedas significativas. É só você olhar aqui, ó. Olha aqui, ó. Death Cross. Quando a média de 50 períodos caiu, olha onde nós estávamos lá com o Ethereum, ó, na casa de 2,5. O Ethereum foi para 1.300. Ou seja, ele teve uma queda ali absurda no valor depois de ter cruzado essa média. O mesmo acontece quando é o caso oposto. Quando a média de 50 períodos rompe a média de 200, nós temos o Golden Cross. Portanto, quando normalmente isso acontece, os traders também estão de olho e isso tende a trazer significativas altas, tá? Então é muito importante para o Ethereum não ter... Olha aqui, ó, de novo, ó, Death Cross, olha o que aconteceu. Despencou. Agora, reparem que a gente tem algumas regiões onde o ativo ameaça perder aqui, tá vendo? Olha aqui esse Death Cross lá atrás, ó. Setembro de 2023. Ele ameaçou perder aqui, fez um Death Cross e logo em seguida uma recuperação com uma acumulação e uma alta extremamente forte. Ou seja, esse sinal que eu estou falando aqui para vocês, ele não é um sinal confiável. Só que a gente tem que tomar cuidado sim, porque isso daqui tem traders olhando para isso, tem pessoas que operam esse tipo de coisa, tá? Então, se você tem um sinal que tem pessoas olhando para ele que pode trazer mais quedas, caso você tenha interesse em entrar no ativo nesse momento, saiba que você corre um risco sim de ainda ter mais quedas, apesar de toda essa queda que nós estamos vendo aqui no Ethereum. Aliás, deixa eu abrir aqui, meu gato tá miando igual um louco lá fora. Vem. Pronto. Desculpa lá, meu gato tem hora que, nossa senhora, é difícil. Eu começo a gravar e ele resolve miar e querer entrar. Daqui a pouco ele mia pra sair de novo. Bom, gráfico diário, então, do Ethereum. O que a gente tem aqui, pessoal, para a gente tentar analisar e prever as próximas movimentações? Aliás, para quem viu o vídeo do Bitcoin ontem, tá aqui, né? Setinha para baixo. Sabe o que é complicado? O que era complicado é você entrar no canal do Criptomaníacos e depois de uma queda absurda aqui, o cara falar que era alta e tal. E mesmo depois dessa queda absurda, eu vir aqui falar o vídeo para você que era mais queda. Então tá aqui, ó, o desenho lá do LPY. Tá lá, ó. Olha como seguiu perfeitamente. Olha isso aqui. Volta aí nos vídeos passados. Vê lá quando que eu desenhei isso aqui. Li, vem pra cá. No computador e vai acabar desligando o computador. Tá aqui, ó. Tá desenhado que ia cair. Tá aqui o Fair Value Gap. Maior probabilidade de a gente vir aqui, ó. Testar o fundo desse suporte aqui. Bater bem nele aqui. E talvez fechar esse Fair Value Gap, tá? Ele tá até a casa dos 85. Acho difícil a gente buscar 85, a não ser que a gente queira realmente uma correção mais a longo prazo. Mas se a gente quiser ver mais alta, quem acredita em mais altas, eu falei para você, ó, tava lá na cunha, ó lá, perdeu o fundo da cunha. Tem que agulhar agora, amigo. É sábado e domingo para bater aqui e agulhar. Se não agulhar de volta, pode esquecer. Vai buscar mais quedas, tá? Bom, vamos voltar aqui então para o Ethereum, nosso querido Ethereum. O Ethereum, nesse momento, fechando o Fair Value Gap, aqui embaixo na casa de 2.900 tem um bloco de ordem, tá? Eu estou de olho nisso aqui para abrir um position trade, ou seja, na região de
2.950, 2.900 baixo, eu tenho interesse em abrir um position trade no Ethereum. Isso quer dizer que ele vai subir a partir de agora? Não, não necessariamente. Ele pode muito bem continuar caindo. Nós temos no semanal um bloco de ordem mais lá embaixo na casa dos 2.500. Mas aí, meu cara, se o Ethereum cair para 2.500, meu Deus do céu, né? Acabou mesmo a tendência de alta totalmente invalidada. A gente vai aqui testar o topo e até um fundinho anterior de acumulação, correndo o risco de perder isso aqui e testar o fundo, fazer um novo fundo no Ethereum, né, meu amigo? Aí o negócio fica feio. Mas, claro, eu tenho interesse comprador no Ethereum. Aliás, Ethereum é uma das moedas que eu vou aumentar minha mão na próxima acumulação de bull market, tá? Ou seja, quando o Ethereum começar a cair mais e mais e mais e a gente perceber que estamos, de fato, em um bear market, eu, filé, tenho interesse em acumular muito mais Ethereums do que eu acumulei nesse bull. Aliás, não é recomendação de investimento, tá? Eu não dou dica de investimento, mas se você quiser ver o que eu estou fazendo com o meu portfólio, se inscreve aí, porque você vai saber exatamente quando eu estiver comprando. Eu vou trazer vídeo aqui falando, olha, comprei Ethereum hoje, comprei tal moeda hoje. Eu tenho interesse muito nesse bull market em 4 moedas, vamos colocar assim especificamente. Ethereum, Solana, XRP e Link. São as 4 moedas que eu tenho. Ethereum, obviamente, pela força da moeda e potencial do projeto depois dessas atualizações e pelo grande interesse comprador de institucionais entrando forte nesse ciclo no Ethereum. Tá? Link, por ser a principal conexão a vários projetos que estão sendo lançados com o RWA nesse momento, com base em Link, que para mim é a próxima grande tendência do mercado tradicional e de criptomoedas. Tá? E, claro, XRP pela narrativa da Ripple, que é muito forte, tem uma comunidade extremamente agressiva, e quando entra em bull market cresce absurdamente com potencial de valorização enorme. E claro, Solana, né, meu amigo? Solana por quê? Porque vai ter ETF de Solana muito em breve, junto com o Link, inclusive, as duas vão ter ETF. Então tá aí mais uma que pode se beneficiar das compras via mercado tradicional, como o Ethereum fez nesse ciclo, né? Então esses são os ativos que eu tenho interesse em acumular. Bom, tá aqui regiões no diário que a gente tem que ficar de olho para o Ethereum. Fechando esse bloco de ordem aqui na casa dos 3.000, que ele está fechando agora, tá? Então, região interessante de compra, para quem quer acumular Ethereum, começar a acumular Ethereum. E aqui embaixo, nas casas dos 2.500, também uma região interessante. Lembrando que temos esse bloquinho de ordem aqui no gráfico diário. E para mim, podemos ter, inclusive, um teste, um primeiro teste aqui, uma pequena alta e um reteste nele, tá? E é um setup muito comum em bloco de ordens com Fair Value Gap, que é exatamente o caso que nós temos aqui, tá? É um cenário muito bom de setup para swing trade. É um dos meus principais setups. Se a gente for para gráficos menores, gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas, pessoal, a gente precisa entender o seguinte. No gráfico de 4 horas, está um pouco complicado a gente tomar uma decisão aqui, porque por mais que nós tenhamos sim sinais interessantes aqui, o Bitcoin está mostrando fraqueza extrema. Tem muito interesse comprador. E não interessa se o Ethereum está bonito, como de fato está. Se o Bitcoin for cair, meu amigo, dificilmente o Ethereum vai subir sozinho. Então a gente precisa ficar de olho nos dois, tá? Então sim, está bonito de ver o Ethereum nesse momento. Está se segurando em região interessante. Tem aqui um reteste nesse fundo, tá vendo? Que pode ser o fechamento do bloco de ordem e o reteste que eu estou falando para vocês, que é onde tem o setup de compra. Ou seja, tem liquidez parada aqui, você vem aqui, busca essa liquidez. Stop loss de um long, quem abriu o long aqui é uma venda, portanto isso daqui tende a trazer pressão vendedora. Você vai setando aqui suas ordens de compra e isso aqui faz uma movimentação mais ou menos assim. E aí você já está posicionado aqui com as suas compras. Beleza? Normalmente esse é o setup que eu opero. Eu faço mais isso no Bitcoin, que é um pouco menos arriscado. Mas como falei para vocês, eu tenho interesse em swing trade no Ethereum nesse momento. Portanto, é uma das moedas que eu estou de olho para comprar, olhando mais a longo prazo. Tá bom? Bom, se a gente vier para gráfico de 1 hora, só para a gente finalizar aqui a nossa análise, olha a pressão vendedora como vem muito forte. Só que a gente já repara uma certa exaustão, né? Por quê? Porque chega uma hora, pessoal, até as pessoas que já estão no prejuízo decidem segurar porque já não querem vender. Ou seja, o prejuízo do cara é tão grande, o cara comprou lá em 4.500, 4.800, que ele já desiste. Ele falou, quer saber? Deixa essa merda aí, não vou vender mais porque já não vale mais a pena. Traders também, investidores que tomaram decisões erradas e compraram. E o preço não cai mais, porque por mais que a pessoa esteja no prejuízo,
o cara já não vende mais, tá? Chegou numa exaustão da força vendedora. Chega em um limite. Então, sim, a gente tem aqui um certo declínio, tá vendo? Ó, da força vendedora. Isso mostra que, em algum momento, a força compradora está crescendo, tá vendo? Olha, força compradora crescente, força vendedora decrescente. Em algum momento, isso daqui muda de mão e a força vendedora começa a perder para a força compradora. É o momento que você tem os repiques de mercado e é por isso que a gente gera essas ondas. Então, o que você quer ver no Ethereum para uma certa acumulação, né? Ele pode fazer algo assim, retestar aqui e aí subir. Ou seja, para quem opera reversão, o que você quer ver agora é um reteste nessa casa aqui em $3.200 a unidade. Por quê? Porque aí a gente pode formar de fato uma resistência aqui, né? E aí você sabe que isso aqui é uma zona interessante para operar. Porque se ele não conseguir romper essa região de primeiro, o que de fato deve acontecer, tá? Ele vem aqui, retesta, vem aqui, limpa essa liquidez. E aí, meu amigo, aqui é uma boa região de compra. Para você que quiser ser um pouco mais conservador, você espera ele fazer um fundinho e entra, e aí certo stop loss. Ou no rompimento, né? Tem muita gente que espera rompimento, faz um choque aqui, e aí você opera esse rompimento, porque aí sim tem de fato uma zona nítida de resistência que você vai ter feito aqui ao longo do preço. Então, para muita gente está falando para você em acumulação, de smart money, Richard Wyckoff, como eu mostrei aqui para você, não é no gráfico de uma hora que você vai olhar, tá? Smart money acumula em gráficos diários, em gráficos semanais, gráficos mensais, são longos períodos de acumulação. Não é assim que funciona. O cara não vai comprar para dali uma hora vender. Isso aí são traders, são, sei lá, baleias que operam sim no diário, faz day trade, swing trade, mas não é um institucional pesado comprando, porque esse cara precisa de liquidez, ele não opera pequenos valores, então não é um gráfico de uma hora que o cara vai tomar uma decisão, tá? Então, tome cuidado com esse tipo de narrativa. Inclusive, olha que interessante, Bitcoin nesse momento perdendo $95.000 a unidade, trabalhando a $94.000 a unidade. Tá aí, tem um vídeo interessante no canal que eu falando que eu tava comprando Bitcoin quando estávamos a $94.000, 93, eu acho. Então tá aí, recordação interessante. Quem falou que Bitcoin nunca mais ia baixar abaixo de $100.000? Estamos aí vendo Bitcoin a $94.000 e caindo, né? Continua caindo, olha lá, ó. Buscando aqui o bloquinho que tinha. Olha que bonitinho, zona de suporte. Vai bater aqui, provavelmente se segura um pouquinho, que já esticou demais, está em sobrevenda, pânico momentâneo no mercado. Cara, região interessante para swing trade, né? Já batendo sobrevenda no diário. Tá bonito, hein? Tá bonito de ver isso aqui, cara. É isso que eu gosto. Ver queda, ver medo, ver pânico. Vendam, 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 que aí é a hora que eu compro, compro, compro. Bom, se a gente pegar nessa retração que Ethereum está fazendo, estamos exatamente nesse momento perdendo 0,618 de Fibonacci, tá? Isso não é muito bom para o Ethereum, é verdade, só que a gente tem sim algumas vezes onde o preço faz um teste abaixo da região de Fibonacci para depois voltar a subir. Então a gente pode muito bem vir aqui, ó, fechar aqui esse Fair Value Gap, né? E depois subir aqui para cima da região de Fibonacci que nós traçamos aqui nessa zona onde ele acabou de perder, né? Ou podemos até testar aqui, ó, 2.700, que é a próxima região de Fibonacci, aí para mim, muito mais bonito, tá? Porque aí sim teríamos fechado completamente todo esse pullback dessa alta, dessa pernada enorme que nós tivemos aqui, ó. E aí fecharíamos em 0,78, região inteira de pullback de Fibonacci. Aí sim eu quero ver uma acumulação aqui nessa região, não quero ver o Ethereum perder. Por isso que eu falei para vocês, não é interessante o Ethereum perder essa região de 2.700, 2.500 aqui, né? Até aqui, ó. Por quê? Porque se ele perder, ele vai ter passado de uma região importantíssima de Fibonacci, mostrando que está com extrema fraqueza, talvez corrigindo para valores ainda mais baixos, tá? Não é que eu não queira ver Ethereum em valores mais baixos, eu até quero para comprar mais. Mas aí, claro, não seria uma região interessante de compra, né? Por quê? Porque aí ele vai mostrar fraqueza, vai entrar em valores mais baixos, você quer acumular quanto mais baixo possível. Então a gente quer ver realmente ele fechando essas regiões, se segurando aqui em regiões importantes de Fibonacci. Então aqui é uma região, aqui é outra região de interesse, aqui suporte interessante e aqui o fundo desse Fair Value Gap. Todas as regiões onde, para quem faz DCA, coloquem ordens de compra para ir acumulando Ethereum fazendo DCA, assim como eu faço. Beleza? É isso, pessoal. Se a gente olhar para finalizar de vez, dominância do Bitcoin
Dominância do Bitcoin apontando para cima. Agora, hoje, exatamente no dia de hoje, caindo o Bitcoin, caindo mais que as altcoins. Por isso que eu falando para vocês que o Ethereum tá mais bonitinho, tá querendo aí se segurar em regiões importantes de suporte, né? Então a gente fica de olho aí para caso dê oportunidade de entrada, a gente vai pegar um swing trade, beleza? Olha a Solaninha também, que bonita. Solaninha também, região muito bonita, olha cá. Já em extrema sobrevenda, se a gente for para gráfico de 1 hora, já está em sobrevenda, já está deixando divergência, tá vendo? Tudo bonitinho para a gente ter aí algumas regiões interessantes de compra, tá? Então eu falei para vocês, vários ativos estão sim em zonas muito interessantes de compra. Então, meu querido, vale a pena você olhar para esses ativos nesse momento, tá bom? No gráfico mensal, Solaninha ainda está segurando tendência de alta aqui, se manter acima de 124, ainda tendência de alta no gráfico mensal. Então tem aí uma probabilidade de testar esse valor aqui no mensal e se segurando é ainda tendência de alta, meus queridos. Olha lá no gráfico semanal, 100 mil dólares a unidade, então ainda está tranquilo. Até lá, quem falar para você que é bear market, de fato nós estamos em curto prazo em um bear market em todas as altcoins. Aliás, eu falei isso para você já há tempos atrás. Mas o mercado, de maneira geral, precisa perder esses fundos aqui, né? Tem aqui um fundo importante em Solana, em 132, que é onde ela está testando agora. E depois o fundo majoritário ali na casa dos 100 mil dólares, 104 mil dólares. E aí, se ela perder isso aqui, né? Reteste em 99, reteste na base, bloco de ordem lá na casa de 74. Aí a gente tem regiões mais importantes para olhar lá para baixo. Beleza, pessoal? É isso. Tá aí a análise de Ethereum. Lembrando que nada disso que eu falei é uma recomendação de investimento. Eu estou indo para Londres segunda-feira, então vai ter diminuição de vídeos aqui no canal, tá? Então é importante que você estude para não depender de análise de ninguém para ajudar na sua tomada de decisão, tá bom? Por isso que eu vim aqui, indico para você livros, para de acreditar no YouTube, esse monte de ladainha, inclusive, que eu falo aqui para você. Fechou? Pro vídeo de hoje é isso. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Deixa o like para ajudar o canal, não se esqueça. Beijo a todos, forte abraço.